Pessoal, bem-vindos de volta aqui à nossa série de vídeos sobre sistemas de gestão ambiental, especificamente da ISO 14001. Eu sou o professor Rogério Grassetto e no vídeo de hoje a gente vai ver um pouquinho sobre o apoio, o item de apoio, item número 7 da própria norma ISO 14000. Nesse item de apoio é um item mais simples e eles iniciam falando quais que uma organização deve definir os recursos que serão necessários e avaliar esses recursos, que serão necessários para implementar aí o sistema de gestão ambiental. Então eles listam pelo menos algumas categorias de recursos que vão ser necessários pelo menos serem considerados. Então aí de cima para baixo, do quadrinho amarelo-laranja aqui, recursos de infraestrutura que talvez sejam necessários, depois alguns recursos eventualmente que possam ser externos para a instituição, recursos aqui de sistemas de informação, tecnologias de informação, computadores, sistemas de comunicação, etc. Recursos no sentido de competências, quais competências pelas pessoas que vão operar o sistema de gestão ou vão operar atividades que possam impactar nos resultados do sistema de gestão. Então, que competências que são necessárias? Isso é um recurso também, um recurso de informação. Ou recursos de tecnologia. Mais importante de tudo, todos esses tipos de recurso exigem din-din. Então, que recursos financeiros vão ser necessários? E, às vezes, se vão ser necessários RH aqui, recursos humanos, ou seja, se vai ter a necessidade de contratação de pessoal especializado para poder tocar o sistema de gestão como foi bolado por aquela determinada empresa. E falando de competência, quando você vai verificar o suporte, o apoio que é necessário para a implementação de um sistema de gestão ambiental, você precisa se perguntar, você no caso, os gestores ambientais, as pessoas que estão formulando o sistema de gestão ambiental da empresa, qual é a competência ou as competências necessárias que podem afetar o desempenho como um todo da sua organização e o cumprimento de requisitos, tanto os requisitos legais, os requisitos subscritos pela sua organização e os requisitos que você colocou para você mesmo como objetivos ambientais. Então essas competências podem ser virem para as pessoas em termos de educação, que elementos de educação são necessários? Será que é necessária uma formação em gestão ambiental? Será que é necessária uma especialização, etc.? Ou competência no sentido de experiência prática, experiência que as pessoas podem ter ao lidar todos os dias com determinados processos ou operações. Ou competências que podem ser adquiridas via treinamento e, no caso, se for detectada a necessidade de um treinamento específico, então esse treinamento pode ser dado tanto em relação aos aspectos ambientais da empresa, então você vai treinar um determinado grupo de funcionários que vão ter alguma atuação chave em algum elemento do seu sistema de gestão ambiental, quanto aos aspectos ambientais significativos e os consequentes impactos da sua empresa. Ou mesmo pode ter treinamento em algum aspecto específico do próprio sistema de gestão ambiental. E aqui na nossa colinha que a gente faz às vezes pela ISO 14004, que é que traz, como eu sempre digo aí, os exemplos, ela traz, essa norma ISO 14004, algumas competências necessárias para alguns papéis que são clássicos dentro de um sistema de gestão ambiental. Então, se você está pensando num técnico ambiental específico, um técnico ambiental que vai lá no próprio campo, na própria planta da empresa, para fazer uma testagem, então esse técnico tem que estar proficiente, quer dizer, ele tem que saber a amostragem ambiental que ele vai ter que ter. Então essa é uma competência necessária. Se ele não tem isso, se ele não tem via, como a gente falou lá, uma educação, ou uma experiência prática, ou uma capacitação, então você tem que treiná-lo para isso, para ele coletar aquela informação que pode ser, por exemplo, de um indicador que vai servir para você monitorar e avaliar se você está cumprindo um determinado objetivo ambiental que você colocou dentro do seu sistema ambiental. Ou se você tem capacidade de operar um determinado equipamento, que é muito simples, muitos equipamentos de amostragem ou de monitoramento, de verificação, precisam de um treinamento. Nós todos sabemos disso. Para qualquer coisa que a gente vai operar, seja um carro, um caça F-35 ou um fogão, uma geladeira, qualquer coisa, a gente precisa estar capacitado para operar aquele equipamento, normalmente por manuais. Então você também vai ser treinado para isso.
Ou a empresa que vende o equipamento, muitas vezes faz uma certificação, né, um curso ali de capacitação para aquele equipamento. Já se a gente está pensando no gerente como um todo do programa ambiental, então uma pessoa destacada especificamente para controlar o programa ambiental, o que ele tem que saber? Quais são os regulamentos ambientais aplicáveis para aquela situação, para aquela empresa, uma pessoa que vai ter que conhecer as normas ambientais, a legislação ambiental, vai ter que ser uma pessoa que conheça sobre a própria ISO 14001. Então, claro que a gente tem que ter uma necessidade de uma formação na área ambiental. Então, aquilo passa a ser um requisito que vai ser solicitado na contratação. Ela tem que ter aquilo via educação. E, posteriormente, pode ser aplicado um treinamento em algum regulamento específico. Falando nisso, nós temos aqui uma playlist sobre direito ambiental, onde vocês podem encontrar sobre as leis ambientais básicas no Brasil. Então, isso pode ser um tipo de treinamento, a pessoa passar por um material gratuito que existe na internet aí disponível, ou por um treinamento mais formalizado. Continuando aqui, quando a gente está pensando nas operações ambientais, ou seja, o trabalho do dia a dia de algumas pessoas, elas envolvem o aspecto ambiental significativo da empresa. Então, eu estou pensando naquele funcionário ali na ponta que vai mexer com alguma atividade que vai gerar resíduo, ou com alguma atividade que vai utilizar um insumo, que vai utilizar energia, que vai utilizar matéria-prima, que vai utilizar água. Tá? Então, essa pessoa que está ali na ponta mexendo, ela é crucial para o sucesso do seu sistema de gestão ambiental. Então, qual é uma competência, uma capacidade necessária? Ela tem que ser uma pessoa consciente, ela tem que saber que o trabalho dela, dependendo da forma como for executado, pode afetar todo o desempenho ambiental da empresa. Então, você vai treiná-la sobre isso. O treinamento, na verdade, vai consistir aqui numa capacitação, numa conscientização, num programa contínuo de mostrar essas pessoas e fazerem com que elas se sintam parte do sistema de gestão ambiental, porque se elas não desempenharem as suas tarefas de acordo com o que foi estabelecido, beleléu, vai tudo por água abaixo. Outra coisa, ela tem que saber quais são os critérios de operação para poder reduzir os impactos ambientais adversos. Então, se ela opera uma caldeira, se ela opera um equipamento de limpeza, se ela opera um abastecimento, ela tem que saber, olha, isso tem que ser operado de acordo com esse critério, que vai ser definido, documentado, e ela tem que ser treinada sobre isso, para que quando ela for operar o seu equipamento, ou fazer o seu procedimento, ou executar o seu serviço, ela execute de acordo com esses critérios que foram definidos, os critérios de operação daquele equipamento ou daquele serviço, para poder atingir os objetivos ambientais. Então também tem que ser treinada, a pessoa tem que ser treinada sobre isso. Então esses foram alguns exemplos aí de competências necessárias que vão ser verificadas nessa fase, nesse elemento do sistema de gestão ambiental, onde você verifica todo o apoio e os recursos que são necessários para que tudo corra bem com o seu sistema de gestão ambiental. Uma outra etapa importante que eles enfatizam é a conscientização. E a conscientização tem que vir desde a alta administração da empresa até todos os operários que operam na ponta ali, como a gente acabou de falar. Então, sobre o que as pessoas têm que ser conscientizadas? Sobre várias coisas, mas principalmente 4 que são destacadas aí pela ISO 14001. Sobre a política ambiental da empresa, então todo mundo, a política ambiental da empresa, lembrando que ela tem que ser formulada pela alta administração, né, isso é recomendável, mas todos os funcionários têm que conhecer essa política ambiental. E tem que, de alguma forma, se sentir parte daquilo, e não uma coisa que foi só imposta de cima para baixo. Então eles têm que conhecer, porque suas atividades do dia a dia podem e quase certamente terão um efeito sobre os impactos ambientais daquela empresa ou daquela organização. Então as pessoas têm que saber a sua atividade gera que impactos ou pode gerar que impactos sobre o meio ambiente. Então as pessoas têm que ser conscientizadas disso, porque se elas não sabem que, assim, às vezes o seu mexer ali num botãozinho, o jeito que você trata a sua ferramenta, o jeito que você controla o fluxo, o jeito que você faz uma determinada limpeza, pode influenciar o impacto ambiental da empresa, que por sua vez pode influenciar em você atingir ou não atingir uma determinada meta e você conseguir ou não conseguir uma certificação auditada. Então, o funcionário da ponta é um dos mais importantes, mas ele precisa saber que ele é importante, precisa saber que as suas atividades podem gerar impactos ambientais significativos. As pessoas também precisam ver pelo lado positivo, né? Além de saber que elas podem impactar negativamente, como que elas podem contribuir para o SGA funcionar bem?
E quais são os benefícios para todos desse melhor desempenho ambiental? Os benefícios podem ser muitas vezes para os próprios funcionários, para a comunidade do entorno, além dos benefícios para a empresa também, mas eles precisam também se sentir valorizados que a sua atuação pode ter um efeito benéfico sobre o meio ambiente e a saúde de outras pessoas. E por outro lado, se não estiver conforme, quais são as implicações disso? As implicações podem ser desde você não conseguir atingir uma determinada meta, um objetivo, e isso dificultar você conseguir uma certificação, quanto até pode ter uma implicação legal, no sentido de uma multa, porque você esteve não conforme algum requisito legal que a sua empresa tinha que seguir. Então, conscientização, esse item é muito importante. Também dentro desse tópico aí de apoio, né, tudo que tem a ver com que vai dar, de certa forma, um suporte para o desenrolar do sistema de gestão ambiental, eles falam também do aspecto de comunicação. E comunicação tanto interna quanto externa. Então, eles falam que, na norma, que você vai se basear em 4 elementos principais. O que vai ser comunicado? Com quem que eu devo me comunicar? Como, através de que método? E quando, né? Em que situações eu devo me comunicar? Se é regularmente, se é no caso de acidentes, ou se é de uma forma anual, através de um relatório ambiental, né? Então, respondendo essas perguntas, o sistema de comunicação vai funcionar dentro das recomendações do SGA. Então eles falam que esse sistema, basicamente, ele envolve um processo cíclico aqui que vai lembrar alguma coisa para vocês. Primeiro, você tem que reunir as informações necessárias. Então, você vai reunir as informações dos monitoramentos, das avaliações, dos objetivos que foram atingidos, do próprio que foi definido como política ambiental, que foi definido como indicadores, quais foram os programas ambientais que a empresa decidiu implementar. Bom, aí você vai analisar e estudar o público-alvo. Para quem que é essa informação? Essa informação é para um público interno, para os funcionários? Essa informação é para o público externo, vago, indefinido, né, que pode acessar uma rede social ou acessar a internet? Ou é da comunidade do entorno? Ou são os acionistas? Ou são os fornecedores? Né? Então você vai definir esse público-alvo e podem ter estratégias de comunicação distintas para diferentes públicos-alvos. Aí você vai selecionar algumas informações e ver quais informações são adequadas para as expectativas e necessidades daquele público-alvo que você está se comunicando naquele momento. Bom, separou as informações que você vai divulgar, você vai escolher como você vai divulgar, né? Quais são os métodos de informação e os formatos. É uma coisa mais formal, é uma coisa mais informal? É escrita? É por um dia de campo? É por uma visita à empresa? É pelo site? É por uma rede social? É por um blog? É por um jornalzinho? Enfim, tem vários métodos e formatos que você pode usar. E você vai periodicamente avaliar esse sistema de comunicação para saber se cumpriu os objetivos que você tinha se proposto naquela comunicação ou se precisa de uma modificação. Não lembra de nada não, pessoal? Isso aqui, essa ideia de você ter uma espécie de um planejamento prévio, executar a informação, executar o seu sistema de comunicação e avaliar ele periodicamente e, caso necessário, modificar o seu planejamento. É o bom e velho ciclo PDCA. Então, assim, dentro da própria estrutura do SGA, que é um grande ciclo de PDCA, de planejar, executar, avaliar e agir, nós temos também subsistemas que seguem a mesma lógica do PDCA, que você vai fazer um planejamento da informação, vai executar aquela comunicação, vai avaliar se funcionou bem e vai modificar o seu planejamento se necessário. Comunicação interna, ou seja, comunicação para o público de dentro da empresa, os funcionários, basicamente. Eventualmente a gente pode até incluir aí alguns clientes e fornecedores. Ele é fundamental para a eficácia ou efetividade, para que o seu SGA funcione e atinja os objetivos. Porque ela vai ser necessária para você motivar as pessoas, você conscientizar, mas você motivar que ela faz parte daquilo, ela internalizar a importância das suas atitudes, da maneira como você executa o seu trabalho, para poder atingir os objetivos ambientais propostos. Isso sugere que a comunicação seja feita em todos os níveis da empresa, desde o alto funcionário, né, o alto escalão da empresa, até os operários mais simples do chão de fábrica. E que você tenha com isso um mecanismo de você receber comentários e receber sugestões de uma maneira que não seja
coercitiva, ou seja, que você não imponha nada e também que as pessoas sintam a liberdade de poderem fazer comentários e sugestões, então possivelmente anônimos, para a própria performance ambiental e para o sistema de gestão ambiental. E por outro lado, você é uma via de mão dupla, né? Você não só recebe essas informações das sugestões, dos comentários e tal, como você devolve resultados para esse público interno, porque isso ajuda também essa lance aí da motivação, da internalização. Você percebe se fazendo parte quando você vê que as ações coletivas produziram uma melhora no desempenho ambiental da empresa. Então você comunica para as pessoas para elas se sentirem participantes do processo. Tá? Os resultados do monitoramento, se teve uma auditoria, qual foi a análise crítica que foi feita pela alta administração, etc. Por que a gente tem que comunicar internamente? Eu peguei essa chargezinha aí, gente, tá? Como eu sempre faço um disclaimer, eu uso material da internet, mas o nosso canal aqui não tem nenhuma intenção de obtenção de lucro financeiro, tá, gente? Então, se por acaso você é o autor aí dessa charge e se sentir incomodado, pode falar com a gente que a gente retira, tá? Mas, para quem está nas universidades aí, ou qualquer órgão fechado, sabe qual que é o poder de um boato, né? Que umas informações surgem e se espalham e depois a gente não sabe nem qual que é a fonte, depois ela começa a se modificar ali no telefone sem fio. Então, o chefe chega e fala assim, Zé, eu quero o número desse pedido. Se for em Minas Gerais, onde a gente está, mais fácil, né? Eu quero o número desse pedido. Aí o cara fala, despedido? O Zé? O Zé tá despedido? O quê? Aí o Zé está despedido, o Zé e o Tadeu estão despedidos. Ah, eu também estou despedido. Vixe, todos nós vamos ser despedidos. E aí o telefone sem fio começa de um pedido e acaba com todos sendo despedidos. Então a gente tem que tomar cuidado. Por isso que tem que ter muita transparência na informação. Qualquer tipo de informação, e na informação ambiental não seria diferente. Tá? Aqui, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a comunicação externa, né, para os públicos de fora. Então, eles recomendam que se faça o mesmo processo que a gente comentou em 2 slides para cima, aí de ter todo um planejamento, você selecionar as informações, selecionar o método e tal, e executar essa informação, mas que você, principalmente, ou além de um processo normal de comunicação, que tenha um processo de comunicação em casos de emergência ou acidentes. Aquilo que nós não vimos nos casos dos, vamos colocar acidentes aí entre aspas, de Brumadinho e Mariana, não existiu. Né? Não tinha um processo de comunicação em caso de emergência ou acidentes externos. Então, por isso que acabou gerando grandes catástrofes. Ou a gente viu aí muitos casos que, mesmo tendo verbas nos municípios, aqui nós estamos gravando aqui logo no fim do verão de 2022, onde teve mais uma vez muitos problemas com deslizamentos de terra na região serrana do Rio de Janeiro. E muitas cidades não tinham nem um procedimento de sirenes de emergência da Defesa Civil para avisar as pessoas. Então não tinha, a gente está falando aqui de prefeituras, mas as prefeituras também são consideradas organizações e também poderiam pleitear, seguir isso. Mas de qualquer forma é meio óbvio que você tem que, em caso de possibilidade de emergência ou acidentes, você já tem um processo de comunicação para que ela chegue logo para aquelas pessoas que podem ser afetadas por essas emergências ou acidentes. Também eles sugerem que convém considerar uma decisão, né, que a empresa deve tomar a decisão de vai comunicar ou não sobre os seus aspectos ambientais e os seus possíveis impactos ambientais para as partes interessadas. E a informação externa, obviamente, tem que ser acurada, ou seja, precisa, confiável e verificável. Muitas empresas que estão mais avançadas aí na implementação de ações de sustentabilidade, ações ambientais, e que já têm ISO 14000, apelam para relatórios de sustentabilidade, onde elas acabam destrinchando um pouco mais, para quem quiser consultar, quais foram as ações tomadas, quais eram os objetivos, quais foram objetivos que foram atingidos e não atingidos. E principalmente se você coloca o que não for atingido, mostra a transparência da empresa, em vez dela querer só colocar umas ações vagas ou só enfatizar aquilo que for atingido, não. Você tem que pregar por uma total transparência, mostrar o que se atingiu e o que não atingiu, porque o próprio conceito do SGA, da ISO 14001, é baseado na melhoria contínua e você tem que ter avaliações periódicas. Então ninguém espera que uma empresa atinja sempre todos os objetivos que ela se propôs num determinado ciclo de implementação do SGA. Tá? Eu peguei um outro exemplo de uma empresa
também que tinha relatórios ambientais e que mostrava quais eram as ações que ela estava tomando. Tá? Essa coisa de relatório de sustentabilidade é muito comum para as empresas que têm uma melhor relação com o público externo, uma melhor relação com o meio ambiente, e ela quer demonstrar isso para essas pessoas de uma forma transparente. A informação tem que ser documentada. Isso é uma coisa que algumas pessoas criticam aí a ISO 14001, porque ela, dizem esses críticos, né, que ela acaba sendo muito travada e muito burocrática. Mas eles deixam claro que você tem que documentar aquilo que for necessário, aquilo que pode ter um impacto sobre o desempenho do seu sistema de gestão. De repente, não precisa ser uma informação extensa, ou se algum tipo de informação dessas que estão aí na tela não for necessário, você não precisa documentar. Mas eles sugerem que você pelo menos documente, tenha registrado em alguma mídia física, né, em papel ou uma mídia virtual, né, na nuvem ou em computadores, pelo menos essas 9 informações aqui. Qual é o escopo do seu SGA, né, qual é a abrangência, o que você vai tratar, a sua política ambiental, a sua análise desses itens 3, 4 e 5 que a gente comentou lá, que vão orientar todo o seu programa depois, quais são as ações que você vai tomar. O que é necessário, então, assim como se fosse um roadmap, né, uma lista de tarefas para você avaliar isso aqui, avaliar os riscos e oportunidades, avaliar os aspectos de impacto significativos e para levantar as obrigações legais e os outros requisitos da empresa. Também que você documente os objetivos ambientais, porque a gente falou bastante sobre objetivos ambientais no vídeo passado, então eles têm que estar explícitos, não adianta eles não estarem em lugar algum, porque aí você pode cair na tentação de ter objetivos vagos que, se não cumprir também, eles não estavam documentados, então não tem como verificar. Quais são os processos de controle operacional, quer dizer, assim, o funcionamento mesmo da sua organização, o que você tem que controlar. Então vamos supor uma coisa específica aqui, essa máquina tem que operar de acordo com esses parâmetros, tem que ser operada dessa forma. Isso é um processo de controle operacional para você lá na frente atingir o que você colocou como objetivo para o seu SGA. E também tudo que você tem documentado, qual é o seu processo no caso de uma emergência. Como que vão ser os treinamentos para eu responder a emergência? Eu vou fazer simulações, eu vou fazer capacitações, eu vou fazer simulações anuais, semestrais, trimestrais, mensais, para você poder responder a emergências. Ok? Emergências ambientais aí no caso, tá? E também você deve documentar alguns tipos de informações que podem ser consideradas evidências para processos de auditoria futuros ou para você verificar se você atingiu seus objetivos ou não. Então, por exemplo, o que foi feito em termos das competências que são necessárias para que o seu SGA funcione. Então você coleta aquilo, foram feitos treinamentos, foram feitos dias de campo, foi paga uma pós-graduação, foi pago um curso de especialização, etc. Evidência das principais comunicações que foram feitas com públicos internos e externos. Tudo aquilo que é resultado da fase do check, né? Monitoramento, medição, avaliações, análises, tudo aquilo tem que estar documentado. Então, você monitorou algo, você mediu algum parâmetro, teve uma avaliação crítica, tudo isso aqui documentado, escrito ou por meios digitais. Né? As avaliações de conformidade que forem feitas depois, quer dizer, o que nós conseguimos atingir dentro dos nossos objetivos, o que estava conforme, ou que ficamos abaixo, ou que teve eventualmente alguma coisa que não estava conforme. Os resultados de auditorias, sejam elas auditorias internas ou externas. Os resultados das análises críticas, que nesse caso é a última etapa antes de você reformular, né, ela já está linkada. É o finzinho da avaliação, né, do check, e o começo do A, quer dizer, é o finzinho do A onde você está fazendo aqui a análise para poder chegar num novo P, num novo planejamento dentro do ciclo PDCA. E também os relatórios e as ações que forem tomadas no caso de não conformidades, ou seja, não conformidade pode ser desde algo que eu não atingi um objetivo ambiental explícito até uma emergência ou um acidente ou um incidente. Tá? Outra coisa muito importante é o controle da documentação. Eles enfatizam muito isso, e aqui a gente pode voltar daquele meme clássico aí que já teve várias versões, do Hitler Furioso, onde nós precisamos controlar todos os documentos. Então, eles enfatizam muito isso, que os documentos têm que ser controlados do tipo,
quem fez o documento, qual que é a versão, qual que é a data, para você verificar se é um documento atual ou obsoleto. E aqui eu peguei um exemplo no Manual do Sistema de Gestão Ambiental de uma empresa, qualquer aqui que eu não conheço, Petropérfio, para vocês verem esse Manual do Sistema de Gestão Ambiental, manual relativamente recente. Olha o que tem ali embaixo. Vou dar uma ampliada aqui para vocês verem. Opa! Aquelas informações que eu falei para você, ó. Quem elaborou o documento, quem aprovou o documento, qual é a revisão, então esse documento é a revisão 6 desse documento, e qual foi a data da revisão? 3 de fevereiro de 2020. Tá? Então, e geralmente com códigos. Um sistema de gestão ambiental bem feito vai ter esse tipo de controle documental, tanto para o manual do sistema de gestão ambiental como um todo, quanto para, eventualmente, as instruções, aqueles controles operacionais que a gente comentou. Então, se eu coloco, por exemplo, do lado de uma caldeira, do lado de uma máquina que vai operar uma gestão de efluentes, qualquer coisa, ou umas orientações de como tem que ser feita a limpeza do chão da fábrica, aquilo tem que estar documentado, o funcionário tem que estar capacitado, disponível para a pessoa e atualizado. Então, se você tem uma versão, vai revisar, de tempos em tempos você verifica quais são os documentos que estão obsoletos, faz uma nova versão ou descarta os documentos que não são mais válidos. Mas eles enfatizam muito que os documentos têm que passar por um processo de controle aí. Tá? Bom, gente, isso foi do item 7, aí do apoio ao sistema de gestão ambiental. Nesse vídeo a gente vai ficando por aqui e no próximo vídeo a gente vai tratar um pouquinho mais do item 8, da operação mesmo do seu sistema de gestão ambiental.